Olá pessoal, tudo bem? Então, nós vamos começar agora a nossa última parte do conteúdo que fala sobre tronco de cone, tá certo? Então, semana que vem a gente já começa com esfera. Para falar de tronco de cone, é necessário falar de cones semelhantes. E eu já tenho falado desse termo nas aulas anteriores, certo? Eu tenho citado com frequência cones semelhantes. Mas do que se trata? Vamos melhorar ainda mais essa estrutura. Como nós já vimos, né, o conceito de semelhança entre figuras pode ser definido para quaisquer figuras espaciais, porque existe o que, pessoal? Uma relação de proporção, e isso eu já tinha falado nos outros vídeos. E aqui eu vou estender um pouco mais. O que eu já tinha conversado com vocês? Que existe uma constante de proporcionalidade, né? Então, os cones são proporcionais, né? Por esse fato, eles são semelhantes. O vértice dos dois cones é o mesmo, né? Então, tem o vértice L aqui que pertence ao cone pequeno, assim como o cone grande. Então, entre eles vai existir o quê? Uma constante de proporcionalidade que a gente chama de K. E aí, pessoal, traduzindo melhor isso, o que a gente pode usar aqui? A proporção. Então, nesse desenho que eu coloquei aqui do lado, eu dividi o cone, né, traçando um plano paralelo à base, tá? E aí você passa a ter dois sólidos, né? Que aí já já a gente vai falar melhor desses sólidos. E quando eu faço a divisão, eu passo a ter segmentos diferentes, porém proporcionais. Então, eu tenho primeiro aqui a altura, que eu chamei Dzão, né? Dzinho no caso, e o D', que é a altura do cone pequeno, tá certo? Então, para demonstrar a altura do cone grande, foi chamado de D, e a altura do cone pequeno foi chamado de D', tá certo? Ou seja, eu posso fazer D' dividido por D, ou seja, D' está para D, que vai dar a constante de proporcionalidade. Da mesma forma, você pode trabalhar com raio, certo? Então, o raio do cone grande com o raio do cone pequeno, que aqui foi chamado de R e R'. Então, existe uma constante de proporcionalidade, porque esses segmentos são proporcionais. Então, R está para R'. E fechou o assunto. E assim como a altura e o raio, existe essa constante de proporcionalidade em relação à geratriz. Por quê? Eu vou ter a geratriz do cone grande, que foi chamado de G, está para a geratriz do cone pequeno. Claro que você não precisa usar as três constantes ao mesmo tempo, você usa duas a duas, tá certo? Então, o que é importante nesse momento para vocês entenderem é essa constante de proporcionalidade, porque os segmentos são proporcionais, tá certo? Teve uma aula que eu comentei para vocês que essa constante de proporcionalidade era elevada ao quadrado e ainda comentei no vídeo que ela pode ser elevada ao cubo. E agora eu vou falar melhor sobre essa relação ao cubo, que está associada a essa propriedade aqui, ó. A razão entre os volumes de dois cones semelhantes é igual ao cubo da razão de semelhança. Ou seja, o volume do cone grande, que é o V', está para o volume do cone pequeno, é igual à constante de proporcionalidade elevada à terceira, porque eu estou falando de quê? De volume. Então, vai ter que estar elevado à terceira, tá certo? Quem é esse K aqui? A geratriz, o raio e a distância, fazendo o que? A proporção entre seus segmentos, tá certo? Somente isso. Então, se a sua questão estiver falando de área, não estou mais falando de volume, estou falando de área. Essa constante aqui vai estar elevado ao quadrado, ok? Se a minha questão estiver falando de volume, que é o caso dessa questão, a minha constante de proporcionalidade, ela vai estar elevado à terceira, tá certo? Aqui, ó. Então, e isso eu acho que poucos vão se lembrar, mas isso vocês também viram quando eu estava falando do tronco de pirâmide, tá certo? A ideia é a mesma,
Tranquilo? Vamos lá ao nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. Em um cone circular de vértice L, o raio da base, 18 centímetros, e o volume é 200 centímetros cúbicos. O raio de uma secção transversal, C', mede 9 centímetros. Calcule o volume V do cone de vértice L e de base C'. Então, o que ele está querendo que você calcule aqui? Ele quer que você calcule o volume do cone V. E esse cone ele tem um vértice em L e a base C'. E olha aqui onde está o C', ó. Bem aqui. Então, a base é esse aqui que tem um raio igual a 9, tá certo? Ele falou lá no início que a base do cone é 18. E ele já te deu esse volume, ou seja, o volume do cone inteiro é 200. Ele só quer que você calcule o volume do cone pequeno. Então, vai ficar assim. O raio 18, o raio do cone grande, está para o raio do cone pequeno. Como a questão está falando de volume, essa constante de proporcionalidade tem que estar elevada à terceira. Assim como o volume do cone grande é 200, está para o volume do cone pequeno, que é justamente a pergunta, tá certo? 18 dividido por 9 dá 2, então ficou 2 à terceira é igual a 200 sobre V. 2 à terceira é 8, então eu tenho que 8V é igual a 200, logo V é igual a 200 dividido por 8. E isso vai me dar o quê? 25. Como a questão está em centímetros, então meu volume vai ser 25 centímetros cúbicos, certo? Então, questão super tranquila. O que você tem que se lembrar é só essa relação da constante. Suponha que essa questão esteja falando de área, não está mais falando de volume, está falando de área. Então, a sua constante de proporcionalidade aqui, ó, estaria elevado ao quadrado. E aí você poderia fazer a proporção tanto do raio, eu usei o raio porque era o dado da questão, ele te deu raio, mas se tivesse geratriz, poderia usar geratriz? Poderia. Geratriz do grande está para a geratriz do pequeno. Se a questão te desse altura, você ia trabalhar com a altura do cone grande e está para a altura do cone pequeno, tá certo? Então, simples assim, a gente tem que analisar esses segmentos que são proporcionais, que são geratriz, raio e altura. Vamos agora falar de fato do tronco de cone. Aqui nessa figura, eu vou dar uma limpada aqui nela, a gente já consegue ter essa noção do tronco de cone. Por quê? Porque você tem aqui, pessoal, que o plano seccionou o cone. Ele cortou o cone. Quando você tem esse corte, você está dividindo seu sólido em duas partes. Quais são essas partes? Você está dividindo ele num cone menor e no tronco de cone, que é essa parte que fica aqui embaixo. Então, você está separando, tá certo? Então, tronco de cone é essa separação. Vou mostrar aqui na outra página melhor para vocês. Considere um plano alfa paralelo à base de um cone circular C, separando-o em dois sólidos, que foi o que eu acabei de explicar agora. Então, você tem um plano e cortou esse cone. Esse plano tem que ser paralelo à base. Um desses sólidos é o cone C', e o outro é o tronco de cone, que é o que está mostrando aqui nessa figura. Olha só, reduzir aqui um pouquinho. O que acontece? Você passou o plano. Se você passou o plano alfa, você dividiu o seu sólido. Essa parte que sobra, quando você tira o cone menor, é o tronco de cone. Simples assim. Agora vamos analisar algumas características aí importantes, tá certo? Ao contrário do que acontecia com o cilindro, quando um plano corta o cilindro, as bases, né, a área da secção, elas são iguais, certo? Já no tronco de cone, pessoal,
essas bases têm medidas diferentes. Tanto é que a gente chama de base menor e de base maior, que está aqui embaixo. E o motivo é óbvio, né? A gente tem a base maior, que é formada pelo raio maior, e aqui a base menor, que é formada pelo raio menor. Então, muito tranquilo de entender. A geratriz é o quê? É o segmento que liga essas bases. Quantas geratrizes tem um tronco de cone? Infinitos, infinitos. Tem várias geratrizes aí, tá certo? A distância entre as duas bases a gente vai chamar de altura do tronco, tá certo? Somente esses dados aí que são importantes. Então, em um tronco de cone, você tem que entender o quê? Você tem que entender quando se trata de base maior, você tem que entender quando se trata da base maior, ok? Você tem que entender o que é uma geratriz, que é o segmento que está ligando essas duas bases, certo? E a altura, que é a distância entre essas bases, tá certo? A altura, pessoal, ela pode ser igual à geratriz? Não, porque o que acontece aqui, ó? A altura é a distância, lembra que ela tem que formar 90 graus. Então, aconteceu muito no outro exercício, né? Que o pessoal escreveu, foi a atividade online 2, que eu já fiz a correção dela, e tem um videozinho lá postado para vocês. Muitos esqueceram da possibilidade de ter o quê? Um cilindro oblíquo naquela questão. E aqui se trata do mesmo, a gente não pode ignorar que pode ser também um cone oblíquo. Então, tomar cuidado com essa relação da geratriz e da altura. A gente não pode esquecer que existem esses troncos, essas semelhanças, essas semelhanças, diferenças entre o cone reto e o oblíquo, né? Então, toma cuidado, tá certo? Aqui embaixo no material de vocês, eu já citei já expliquei então quem seriam o quê? As bases do tronco, né? Que são a parte, os círculos que ficam na figura. A distância entre essas bases a gente chama de altura, que eu mostrei na figura para vocês. O segmento que vai ligar essas bases a gente chama de geratriz, tá? Então a gente tem a geratriz do tronco, tá? E a altura, eu acho que foi citada aqui embaixo, que é a distância entre essas bases, tá? E agora, o que é importante vocês entenderem aí? Como calcular o volume, como calcular a área e como calcular a área total, que é o clássico de toda figura geométrica. Como calcular o volume do tronco, como calcular a área lateral do tronco e como calcular a área total do tronco. Como que a gente faz isso, pessoal? Simples. A gente vai subtrair os sólidos um do outro. Então, se eu quero calcular o volume do tronco, eu vou calcular a diferença entre o volume dos dois cones semelhantes, ou seja, o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Se eu quero calcular a área lateral do tronco, eu vou fazer também a diferença. De quê? Da área lateral do cone grande menos a área lateral do cone pequeno. E aí você vai ter a área lateral do tronco. É só subtrair. Porém, a área total não adianta você subtrair, que aí você vai errar. Use a lógica. É você somar tudo que você tem. Ou seja, a área das duas bases. Lembrando que essas duas bases têm áreas diferentes, porque os raios são diferentes. Tranquilo? Então, tomar muito cuidado com isso. Olha só, aqui deixa eu limpar a figura para ficar mais claro para vocês. Quando se trata de área total, usa lógica. Esse tronco, ele é formado pelo quê? Ele é formado pela área da base maior, ou seja, πr ao quadrado, só que é o R grande, porque o raio aqui é maior.
Esse tronco é formado pelo quê? Base menor, R pequeno. E ele é formado pela área lateral, que é tudo isso aqui. E como a gente chegou na área lateral? Subtraindo a área lateral do cone grande menos a área lateral do cone pequeno. O que sobra é o tronco de cone, tá certo? Pessoal, no próximo vídeo eu vou trazer a demonstração da fórmula do tronco de cone. Então não saiam daí.